E a gente vê a economia criativa tem um papel muito importante, o Sérgio Saleitão também acaba de colocar isso aí, e eu acho que a gente podia ter, Pedro, de acordo com a tua experiência também com o mercado italiano, onde é que a gente pode aprender mais com essa experiência do design italiano, da economia criativa italiana, e que possa ser levada para o Brasil? Sei que o teu trabalho também junto às comunidades no Brasil tem trazido uma experiência diferente, até de geração também de capacitação. Então, eu queria que você traçasse um paralelo entre os dois países nesse campo aí da capacitação profissional e da experiência do design como propulsor da economia criativa. Bom, primeiramente, eu acredito muito nesse trabalho de cadeia, né? Esse trabalho de valorização daqueles fazeres locais. O Brasil muitas vezes perde um pouquinho daquele fazer, daquela nossa ancestralidade. Eu digo, por exemplo, das rendeiras, do escultor, ele não está sendo valorizado e ele deixa aquilo morrer, porque os netos, porque os filhos não querem aprender. Eles não são valorizados por isso, eles falam, eu não quero ficar como meu avô, eu não quero estar desvalorizado nesse sentido. Então, um trabalho de valorização sobre isso, ou seja, trazendo efetivamente um retorno sobre aquele trabalho local, e muitas vezes uma coisa que parece utópica e não é, que é juntar essas pontas da artesanalidade da indústria, né, a indústria englobar um pouquinho daquela fantasia, daquela cultura, vira um elemento de competitividade para a indústria, mas também vira um trabalho social, né, de você englobar esses fazeres. Agora, principalmente para isso, tem que dar mercado. Né? É uma questão de conceituação, de se conceituar e a valorização do que efetivamente significa da preciosidade que é aquilo. Uma técnica ancestral que morre é um livro que se fecha, pertencente à nossa cultura, e o resgate disso é muito difícil. Agora, com relação a... Então, eu acredito nesse trabalho de cadeia. E com relação à Itália, inclusive, existe exatamente esses dois pontos. Né? Se de um lado existe uma grande pesquisação, se de um lado existe esse grande viés aí de pesquisa e industrialização, por outro lado, existe uma grande valorização da maestria de ofício. Né? A Itália ela é plena de diferentes formas de fazer, assim como o Brasil. O norte da Itália produz um tipo de fazer manual, o sul outro. E no Brasil a mesma coisa. A gente tem norte, nordeste, centro-oeste, sul, tendo fazeres completamente diferentes. Então, eu acho que tanto no registro dessa nossa cultura, como na valorização e inserção social, porque às vezes a gente fala, poxa, a gente tem que inserir as pessoas dentro daquela escala, né, do curso superior e etc., mas a gente esquece que esses pequenos fazeres também são importantes. Esses pequenos fazeres geram renda. Eu olhava aqui que o ministro Leitão passou o dado, por exemplo, do Revelar São Paulo, né, que trabalha efetivamente com comunidades artesãs. Se não me engano, a cada R$1 que está ali, tem um retorno de R$12 de cada investimento. Agora, em torno de 24. 24, ou seja, o dobro ainda. Ou seja, olha a relevância disso no sentido de um crescimento, de uma economia. E aí, lembrando, além de dar renda, a gente valoriza a nossa própria cultura. Perfeito, Pedro. Aqui o Giacomo tem também uma pergunta agora, vamos lançar. Sì, la faccio in italiano perché voglio... Vou falar em italiano porque eu quero aproveitar agora um pedido e uma exigência de uma empresa italiana que me foi feita, que justamente entrando em contato com o Brasil, descobriu o Senai Lucchesi. A pergunta é para Lucchesi. Descobriu o Senai, este ponto de excelência, e o próprio Senai falou, como é possível... Existe um equivalente na Itália para fazer trocas, intercâmbio cultural? Sim, existem sim várias necessidades, mas não temos estruturas idênticas. Na Itália não existe um sistema de formação técnica como o Senai, por exemplo. Eu gostaria de saber se o Senai tem experiência de trocas internacionais, intercâmbio internacional, e sob o patrocínio da LID Itália, que tem justamente essa proposta de unir os dois mundos, seria possível fazer uma hipótese de criar um acordo com os centros de formação italianos que não estão ligadas com Findústria, o sistema com Findústria ou a União dos Industriais Italianos, mas que tem justamente... Isso seria útil para as empresas italianas que se transferem para o Brasil, mas seria também mais uma ponte de união entre os dois países. Bom, em primeiro lugar, o Senai está à disposição de cooperar
Um histórico de cooperação com o Politécnico de Milão, inclusive nas áreas de design, bem como nas áreas das indústrias intensivas em design. Isso é uma demanda importante, assim como orientado para a agenda das indústrias criativas. Reitero até a saudação que foi feita ao presidente Eduardo Eugênio, e é uma compreensão mais moderna de indústria, né, presidente, do quanto isso é importante para a construção do futuro, bem como toda a agenda de digitalização. A Maria Caprioli falou que a agenda no mundo hoje é do skilling e do reskilling, tanto na agenda de sustentabilidade ambiental, da agenda de digitalização e de todas as novas tecnologias da indústria 4.0 que irão transformar o chão de fábrica e mudar completamente a agregação de valor. E isso vai se dar numa escala logarítmica, ou seja, se você não embarcar no início, você não consegue acompanhar depois. O Senai tem feito um enorme esforço, a gente tem um programa que é o Senai Mais Digital, onde nós avançamos muito na agenda do domínio profundo das competências de inovação. Eu não consigo ter o domínio da formação profissional do futuro se eu não tiver o domínio profundo da capacidade inovativa dessa nova indústria. Então, só para dar alguns exemplos, e com isso eu fecho, o robô mundial da Shell, o robô autônomo mundial da Shell, não foi desenvolvido na Inglaterra, nem na Holanda, nem nos Estados Unidos. Foi desenvolvido no Brasil. A tinta nano-regenerativa da GM foi desenvolvida no Brasil. Os primeiros nanosatélites brasileiros foram desenvolvidos no Brasil. E todos esses desenvolvimentos foram feitos por uma rede de inovação do Senai. O robô pintor da Petrobras, para pintar casco de plataforma, que é 100 vezes mais rápido e completamente seguro, que ele se move por magneto sobre a estrutura da plataforma, sem o componente humano, foi também desenvolvido por um Instituto Senai de Inovação. Então, isso dá uma demonstração que essa agenda no futuro de formação profissional, ela não é mais estandartizada como a indústria taylorista. Ela é base do domínio profundo das competências, das novas tecnologias que irão reconfigurar a estrutura produtiva. Aliás, essa é uma taxonomia do início do século passado, e ela não monta mais, ela não explica mais como se dá a agregação de valor. Nós vivemos uma indústria cada vez mais servitizada, é a servitização da estrutura industrial, e que muda a forma de como se agregar valor. Obrigado, Rafael. Nós temos uma pergunta aqui da plateia, do Patrick Burnet, da Inovtech. Patrick, se você puder ficar de pé, e aí levam o microfone a você para que você possa dirigir, e diga a quem dirige a pergunta. Okay. Bom dia. A pergunta é para o Pedro, né? E como nós somos uma empresa de tecnologia, da área de tecnologia, como que você avalia o impacto da tecnologia, especificamente da inteligência artificial, no processo criativo dos designers, né? Porque hoje está muito simples, né? Quem entende um pouco de algumas ferramentas com palavras-chave, você acha que isso impacta muito no processo criativo, né? A questão da inteligência artificial, especificamente falando, e também como que você avalia esse impacto nos próprios direitos autorais, né? Porque você tem N obras, né? E se um processo é feito aí através de uma inteligência artificial, vai ficar. Como que você vai avaliar esse impacto nesse futuro próximo, né? Que a gente já está vivendo essa era aí. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, óbvio, existe um impacto muito grande, mas eu acredito nessas duas mãos, né? Eu me recordo de uma indústria italiana muito nota, que se chama Cartel,
e ela, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, lançou uma coleção no qual o Philip Stark deu algoritmos para o computador, que, por sua vez, criou uma cadeira, usando a síntese da menor quantidade possível de matéria-prima, sendo ergonômica, e ali mostra muito a fantasia, né? A fantasia do designer, direcionando um pouco essa inteligência artificial e usando o mínimo possível de matéria-prima. Maravilhoso, trabalho que vai se desenvolver e é fundamental. Mas, de outro lado, eu também acredito nesse trabalho, conforme eu falei, né, da inserção de pessoas no processo, de um trabalho que a gente consiga industrializar a artesanalidade como um processo também diferenciado. Eu acredito que essas duas pontas sejam um pouco esse futuro do design. Agora, com relação a essa questão da propriedade intelectual, eu me lembro, imagine, isso era 2009, eu estava fazendo uma palestra no Politécnico de Torino, e tem um grande pensador italiano que chama Stefano Maffei, e ele me contava que o futuro do design, nem existia ainda, a Apple com as suas coisas, iria ser uma espécie de Apple Store. Né? Você entra lá dentro, você baixa e paga aquela propriedade intelectual ali, e você imprime dentro da sua casa. Quando ele me falou isso, eu achava uma coisa completamente absurda. Mas, no entanto, hoje a gente vê isso chegando muito próximo. Né? Então, eu acredito que, de certa maneira, essa propriedade intelectual, dentro da escala que ela vai ser, agora há pouco também guardava na apresentação do ministro Leitão ali sobre essa empresa brasileira que eu não conhecia, a Wildlife. São 3 milhões, 3 trilhões, não me recordo agora, de downloads. Ou seja, talvez seja a possibilidade de crescer de uma forma escalonada o conceito da propriedade intelectual do design, ganhando menos, mas ganhando em escala. Acho que o design sempre tem esse desafio, né, de crescer e de estar mais próximo das pessoas. O design não precisa ser necessariamente uma ferramenta cara, ele não precisa gerar produtos caros, ele pode estar acessível para todo mundo. Então, eu acho que, de repente, essa possibilidade dessa propriedade intelectual, mesmo que menos remunerada, mas mais difundida, também é uma forma interessante da gente trabalhar versus esse sentido do design e diferenciação. Obrigado, Pedro. Nós temos mais uma pergunta aqui da plateia, do Walter Plácido, da Lavoro Solution. Walter, se você puder ficar de pé, a gente leva, já está com o microfone ali, e a quem dirige a pergunta. A pergunta é para o Lucchesi. Quais seriam as sinergias possíveis hoje em relação à educação profissional, à economia criativa e à sustentabilidade ambiental? Sobretudo em relação à formação de profissionais e as necessárias campanhas de sensibilização e conscientização ambiental que precisam ser promovidas tanto a nível de Brasil quanto a nível global. Às vezes a gente quer colocar um monte de disciplina dos nossos sonhos no currículo dos meninos. E se a gente olhar os melhores países que têm os melhores resultados educacionais, tem poucas disciplinas. Se você, até completar o ensino fundamental, ensinar bem linguagem, matemática e ciência, você tem uma base fundamental. Às vezes a gente quer colocar programação financeira, empreendedorismo, isso e aquilo, e, no fim, ao cabo, nós temos o resultado brasileiro que apenas 9% dos alunos têm as notas adequadas em matemática, o que é muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer, primeiro, é dar um salto de qualidade na educação brasileira. E a segunda, respondendo à sua questão, é mudar a nossa matriz, criando exatamente uma mentorização de inserção dos jovens no mundo do trabalho a partir das suas vocações. Nós temos um sistema educacional profundamente bacharelesco. É bacharelesco e sabotador da juventude, sobretudo da juventude de baixa renda. Por quê? No Brasil, só quem vai para a universidade é em torno de 23%. Uma parte conclui, uma parte não conclui. Nós temos altos índices de evasão, seja por problemas de renda na faculdade privada, seja por questões de desinteresse na faculdade pública. E aí o que acontece? Você tem só 9% dos jovens que vai para a educação profissional, para o engajamento direto no mundo do trabalho. Então, você está sabotando no Brasil um enorme contingente de jovens num país que tem baixa produtividade e
elevado desalento, que é o nem, que eu corrigiria por um estudo do IPEA, que é sem apoio e sem oportunidade. Então, seguramente, nós fazermos uma educação profissional, pegando as questões de economia criativa, pegando toda a agenda de biomassa, tem um estudo recente do World Economic Forum, é por que nós não estamos avançando mais rapidamente com relação à economia sustentável. Primeiro, pela ignorância dos CEOs, sem nenhuma ofensa, apenas eles ignoram. São pessoas da minha faixa etária, 50, 60 anos, e que não estão no drive de entender as transformações. A segunda, a baixa capacidade de mudança do ambiente institucional, regulatório e institucional. E terceiro, o problema de capital humano. Nós podemos dar uma enorme contribuição, nós vivemos uma situação de emergência climática. Estamos trabalhando com as nossas instituições de maneira inercial. Veja, por exemplo, o freio que se teve com relação à reforma do ensino médio no Brasil. Não é razoável. Acho bom fazer uma reflexão, aperfeiçoar sempre, mas, digamos assim, a reforma que nós temos vai na direção correta, vai na direção dos sistemas educacionais vencedores, dos países de maior produtividade. Só que a gente tem que fazer esse overlapping. Não é só treinar e capacitar nas profissões fordistas. Estamos fazendo isso no Senai. Temos que pensar a indústria 4.0, a indústria criativa, as novas tecnologias. Esse é o futuro, só que muitas vezes a discussão que nós temos no Brasil é de uma enorme oposição ao uso intensivo das novas tecnologias. Hoje nós temos inteligência artificial, que é o debate que está aqui na mesa, devices que são capazes de interpretar pelo tom de voz, voz natural, o device interage com voz natural e pelo olhar, ele sabe se o aluno está entendendo ou não o conteúdo de aprendizagem. Como é que você vai jogar isso fora? É claro que a figura central sempre será do professor, na minha concepção. Mas é claro que um professor bem treinado, ele pode se valer de uma série de acessórios. Sabe-se hoje, a gente tem um módulo padrão de aula de 50 minutos, mas que a turma se mantém concentrada, em média, 12 minutos. Por que a gente mantém as aulas de 50 minutos? Talvez seja uma tradição fordista sem os conhecimentos de neurociência que hoje se tem. Nós temos que repensar completamente a escola. E uma visão preconceituosa com o uso intensivo das tecnologias, sobretudo para um país emergente, que não tem a infraestrutura do bem-estar social e ainda tem uma ampla demografia, é você não pensar na forma de fazer o catching up, andar mais rápido com o capital humano. O Brasil é um país de jovens e certamente a gente pode dar um salto de produtividade se incorporar essas novas tecnologias, fazendo uma transformação. Nesses 13 anos que eu estou à frente do Senai, a gente fez a educação do Senai toda semipresencial. Você não precisa, para formar um soldador, que ele fique queimando o eletrodo 330 horas. Todas as partes iniciais, e o meio ambiente agradece, porque ele não vai queimar eletrodo, ele pode passar algo parecido como uma caneta sobre uma superfície e, com muita equação matemática e digitalização, vai ver exatamente a firmeza para aprender a fazer uma solda nas 4 rotas. Numa parte final, ele vai digitalizar. Isso pode ser também para o técnico em mecatrônica ou o tecnólogo. Então, a educação semipresencial, nós gastamos aproximadamente 80 milhões e desenvolvemos todo esse pacote no Senai. E sem construir uma única sala de aula, hoje nós podemos, o Senai tem 2.200.000 alunos. Poucos sistemas de educação profissional têm isso no mundo. Já chegamos a perto de 4, mas como a indústria colheu, mas nós podemos hoje dobrar o número de alunos do Senai sem construir uma única sala de aula. Fazendo uma conta de padeiro,
o parque de salas do Senai deve valer uns 8 bilhões de reais. Gastando menos de 100 milhões, nós conseguimos 8 bilhões de reais, que seria como dobrar. Se o Senai fosse uma empresa privada, o CEO que bolou isso, o executivo, que liderei essa ação, teria uma participação nos lucros fantásticos. Com certeza eu não vou ter. Mas a minha realização como educador é incomensurável por poder dar essa contribuição na transformação do capital humano no Brasil. E mais, o Senai está pronto, é a instituição que tem o melhor conteúdo para apoiar gratuitamente, está aqui o meu presidente que vai concordar comigo, para apoiar gratuitamente todo o sistema educacional público brasileiro. A gente só precisa remover do Brasil os preconceitos. Uma instituição liderada por empresários pode sim ajudar o sistema educacional brasileiro na agenda de educação profissional. Não vamos reinventar a roda. O 5º itinerário, o itinerário técnico profissional, permite esse tipo de agenda. Nós temos agilidade. Nós fizemos uma parceria com o MIT. O MIT criou uma tecnologia para transformar engenheiros em meio de carreira 3.0 para eles se reconverterem para engenheiro 4.0. Nós temos uma parceria de quase 10 anos com o MIT. E tudo que o Senai propõe ao MIT, o MIT de joia, porque nós fizemos já várias parcerias, não me orgulho disso, nós fizemos várias parcerias com o Brasil e nenhuma deu certo, só com o Senai. Então, a parte do Senai eu me orgulho, com o brasileiro eu fico triste. Então, nós temos essa parceria com o MIT e nós contratamos o MIT para desenvolver conosco, a gente também aportando competência, todo o grade da estrutura industrial, do chão de fábrica industrial, não só os engenheiros, os técnicos e a qualificação técnica, ou seja, toda a força de trabalho. Quem está no paradigma 3.0, puxar para o 4.0. Isso é transformacional. Nós estamos prontos para ajudar uma agenda de política pública num país que tem dificuldades de capital humano, tem dificuldade de elevar o nível da qualidade educacional e temos questões fiscais que restringem a capacidade de uma ação mais enérgica do poder público. Obrigado, Rafael Lucchesi. Johnny, se tiver tempo para mais uma pergunta, nós vamos aqui a uma última pergunta, então. Eu só peço para que seja uma pergunta breve e também uma resposta mais curta, para a gente manter nosso horário aqui. A pergunta é do Marcelo Amado, da John Coke Hill. Por favor, se puder levantar, e a quem dirige a pergunta. Também é o Rafael Lucchesi, do Senai. Em parte já respondeu a minha pergunta. O Senai é bem reconhecido na formação do profissional. O sonho de todo jovem era ter a oportunidade de fazer o Senai ali, o chão de fábrica. É um trabalho mais artesanal. Mas a pergunta está direcionada ao que o Senai tem feito, tem contribuído junto à educação pública na formação do profissional de forma técnica, né? Hoje, na parte de tecnologia, e como o Senai tem feito para contribuir junto com o governo, né, para desenvolver essa área. Olha, desde que eu cheguei no Senai, eu sou amigo de todo ministro da Educação. Eu não sei quem é o próximo, mas você é amigo dele. E vou sempre apoiar ele de todo jeito. Não é nem a atitude de todo o Sistema S. Muitos são fechados. Mas eu tenho como concepção que o Sistema S existe para ajudar a competitividade da indústria brasileira. E quem vai trabalhar na indústria brasileira amanhã está numa escola pública, municipal ou estadual, com um potencial desempenho que pode ser muito melhorado, pode ser alavancado. E se nós tivermos uma visão sistêmica, o SESI e o Senai existem para apoiar a rede pública, porque 87% dos brasileiros que estudam estão em escolas públicas. Então, a nossa missão é apoiar a rede pública. Isso é uma filosofia. Eu já conversei com o Conselho Nacional de Secretário N vezes e com todos os secretários diversas vezes. Nós temos parcerias, mas são muito menores do que acreditamos que poderia ter.
E converso com todos os ministros da educação desde sempre, fazendo parcerias. A gente foi o principal executor do Pronatec. O grande erro do Pronatec, ele estava baseado na fonte orçamentária. Quando veio a crise fiscal, desapareceu. Você não faz um programa educacional baseado na flutuação orçamentária. Tinha que ter receitas permanentes, como um Fundeb para a educação profissional. E isso nós incluímos na reformulação do Fundeb com o conceito de dupla matrícula, porque o itinerário quinto, agora vai ser terceiro, que é o itinerário técnico profissional, ele é em si mais caro. Então, a atuação nossa é sempre uma atuação auxiliar. Aliás, é o artigo 3º do meu regimento, aprovado em 1942. Os empresários brasileiros, industriais, tiveram um descortínio histórico, porque é uma organização privada, mas auxiliar ao sistema educacional brasileiro. É o 3º artigo do regimento do Senai. Estamos prontos, repito, prontos para ajudar o Brasil à construção do futuro, que é a juventude. Bom, pessoal, Rafael Lucchesi, obrigado pelas explanações sempre muito pertinentes e obrigado pelas perguntas também a todos que dirigiram aqui. Eu queria agradecer muito aqui o Marco Sabeta, o Pedro Franco.